Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai ver três fórmulas, tá? Três funções, average, average if e average ifs, tá? Então, o que é average? É a média. Então, a gente vai aprender a calcular a média de valores, tá? Então, vamos lá para a nossa planilha de sempre, não é? E vamos lá, ó. Então eu tenho eu vou te mostrar aqui, ó, três funções, tá? Average, average if e average ifs. Então, o que é a average? A average é a média, então eu vou calcular a média dos valores. E aí essas duas funções aqui seguem as mesmas lógicas do sum, tá? Então aqui eu vou calcular a média de acordo com um critério e a average ifs com mais de um critério. Tá? Então, é a mesma lógica aí das fórmulas de soma, tá? Então, ó, average. Então, o que ela faz? Ela calcula a média. Como que é a sintaxe dela? Eu digito lá, ó, igual, average, tá? E digito os números que eu quero, ou seleciono as células que eu quero calcular, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá, ó, eu vou calcular a média total aqui, ó. Então, igual, soma não, average, né? Average. Então, olha lá, average, tá? Então, eu quero calcular a média do quê? Vamos calcular aqui a média de valores, ó, da minha sales, tá? Então, ó, o que é esse 219,6? É a quantidade o valor médio que as minhas compras tiveram. Então, como que o Excel faz isso? Qual que é a soma da média, né? A fórmula da média é a soma total aqui das minhas vendas dividido pela quantidade de vendas que eu tive, né? Então aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, aqui embaixo, ó, a soma 4.166,05 de vendas. Eu tive 19 vendas no período, ó, count 19, tá contando 19, e ele divide um pelo outro, ó, 4.162,05 dividido por 19 dá 219,6 de média. 219,6 de média é o que tá aqui, tá? É assim que a gente calcula a média. Não precisa ficar, por exemplo, ó, fazer aqui, ó, a soma, isso aqui, né? Aí depois, ó, count, ó, vou usar a função count que a gente vai ver logo mais. Vou mandar ele calcular aqui, ó, contar. E se eu dividir, ó, um pelo outro, vou ter exatamente o mesmo valor, tá? E aí a fórmula da média ela já faz isso automaticamente, tá? E aí da mesma forma que a gente tem a soma condicional, a gente pode ter a média condicional, ou seja, eu quero calcular a média de acordo com algum critério. Nesse caso aqui eu vou calcular a média de acordo com a minha área. Então, quanto que eu vendia na média em cada área. Então, vamos lá, ó, igual average if. Tá? Aí ele pergunta aqui para mim, ó, qual que é o intervalo do critério que eu quero usar. Então, aonde eu vou procurar a minha área? Eu vou procurar a minha área aqui. Preciso travar, certo? Porque eu vou deslocar a minha fórmula para outras células. Travei, vírgula, tá? E aí ele pergunta aqui para mim, ó, qual que é o intervalo, qual que é o critério que eu vou usar? Bom, o critério é a minha área. Então tá aqui, não preciso travar, porque a hora que eu deslocar a célula, ela vai andar de acordo com a área aqui, né? Vírgula. Ele pergunta primeiro, qual que é o intervalo que eu vou calcular a média? Então, se a minha média é de vendas, eu preciso selecionar onde estão minhas vendas e preciso travar para eu conseguir deslocar a minha fórmula. Fecho aqui. Então, olha lá, ó. Então, na média, na minha região norte, eu vendi 74 euros. Se eu arrastar aqui para baixo, ó, tá? Ele já vai calcular para mim região por região. Então, olha lá, ó. Então, aqui, ó, para ver certinho se está funcionando, ó. Olha lá, eu estou calculando, ó, a média da região oeste, aqui, ó, na minha área, e estou calculando a média da minha sales, tá? Então, como que a gente faz para a gente saber se está certinho? Lembra? Simplesmente, ó, venho aqui, seleciono, venho aqui na aba Home, depois eu venho aqui, ó, em Filter, tá? Seleciono aqui, vamos pegar aqui a região oeste, tá? Região oeste. Olha lá. Região oeste. Se eu vier aqui, ó, selecionar as duas que apareceram, olha aqui embaixo, ó.
a média, 181,57. Quanto que tá dando aqui? 181,57. Bateu. Então minha fórmula tá certinha. Lembra de checar suas fórmulas. Eu vou falar isso toda a aula porque é extremamente importante, tá? Checa sempre. Tá? Beleza. Então aqui a gente calculou aqui, ó, a média, tá? De acordo com um critério, com o critério de área. Mas eu posso ter a necessidade de calcular de acordo com mais de um critério. Então, quanto que eu vendi de alguma categoria na região norte, por exemplo. Então, vamos calcular aqui, ó, drinks, por exemplo, tá? Vou colocar aqui de preto, tá? Então, quanto que eu vendi de drinks na região norte? Em média, tá? Como que a gente faz isso? Ó, average ifs, com S no final, porque são mais de um critério, né? Então, eu consigo calcular aqui, ó. Primeiro, ele vai perguntar para mim, ó, qual que é o intervalo da média que eu vou fazer. Então, se eu vou calcular a média de vendas, eu preciso selecionar a minha sales aqui. Travo para eu conseguir arrastar a minha fórmula, né? Agora aqui, ó, ele pede o intervalo do meu primeiro critério. Lembra que aqui tanto faz a ordem, se é a área primeiro ou o drink primeiro, tá? Ou a categoria primeiro. Desde que eu procure a minha área aqui na minha coluna correta e a minha categoria na minha coluna correta de categoria, tá? Então vamos colocar aqui, ó, o intervalo do meu primeiro critério. Eu vou pegar aqui, ó, category. Selecionei, preciso travar para eu conseguir arrastar a fórmula depois, né? Vírgula. O meu critério, então qual é a categoria que eu vou procurar? Tá aqui, ó, a categoria. Preciso travar para eu conseguir arrastar. Vírgula para ir para o próximo argumento. Ó, o intervalo do meu segundo critério. Qual que é o segundo critério? Área. Aonde está a minha área? Tá aqui, ó. Preciso travar para eu conseguir arrastar. Vírgula. Aí ele pergunta para mim, ó, qual que é o meu segundo critério, né? O meu segundo critério é a minha área. Tá aqui. Nesse caso eu não preciso travar porque eu vou arrastar para baixo, né? Então aqui, ó, fecho aqui o parênteses e dou um enter. Ó, tá dando um erro. Por quê? Porque eu não vendi nada na região norte de drink. Tá, ó, se eu arrastar aqui para baixo, ó. Então todas essas divisões aqui, ó, quando dá esse erro de div por zero, é porque não existe uma divisão por zero, né? Se eu estou dividindo a soma total dividido pela quantidade de vendas, se eu não tive venda, eu estou dividindo por zero. Então tá dando um erro, tá? Não se preocupa com esse erro agora, porque lá na frente a gente vai ter vai ver um jeito de arrumar esse erro aqui, para não ficar aparecendo esse erro, tá? Mas isso é uma próxima aula. Aqui eu quero que você se preocupe só com a fórmula da average ifs, tá? Então, ó, vamos pegar uma outra região aqui, ó, uma outra categoria. Vou pegar a dairy aqui, ó. Copiar a dairy aqui. Ó lá. Agora, ó, a dairy, eu não vendi nada na região sul, mas eu tive, ó, na média 91,34 na região norte, 165,40 na City Center e assim por diante. Tá? Então nessa aula aí a gente viu calcular a média de acordo com um critério e calcular a média de acordo com um ou mais critérios. Tá? Então espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, de novo, reassiste, tá? E pratica. Hora de tela, tá? A gente se vê na próxima aula. Até mais!